E aí, É. Raquel? Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Depois da nossa última conversa, eu Hum. comecei a fazer o jejum parando de comer 17, 3 vezes por semana. Eu paro de comer 17 horas. E aí eu vou até o dia seguinte, até a hora do almoço. Eu falei, pô, depois que a Raquel falou, esse negócio desse treino deve ser difícil de fazer, né? Cara, acostumei super fácil com o negócio. Acostuma. Assim, Acontece uma coisa assim, vira uma chave no nosso cérebro, que uhum, quando a gente começa a fazer isso, acontecem duas coisas. A gente vê que não tem necessidade de comer a quantidade de comida que a gente come, e a gente percebe também que a gente não precisa comer a todo instante, que quem toma conta da gente não é a nossa mente, mas é a comida. Ela é que manda na gente. Então, quando a gente faz um jejum, isso parece que dentro da gente muda e a gente começa a ter mais controle sobre aquilo que a gente faz com o nosso corpo. É formidável, né, Marcelo? é. Não, e o que eu acho que a gente tem várias crenças, né? Crenças limitantes, que a gente acha que se aquilo é verdade e você não testa, né? E aí você pensa, pô, eu vou parar de comer às 17 horas, de noite eu não vou dormir bem porque eu tô com fome. E eu vou acordar de mau humor porque eu não comi direito. E é tudo ao contrário, né? Você vai dormir muito melhor Exatamente o contrário. e você acorda muito mais bem disposto, porque você dorme bem. Então, de manhã você acaba acordando muito mais bem, pelo menos no meu caso, eu acordei muito bem disposto, não tive nenhuma Mas, crise. mas é sério, quando você come muito perto da hora de dormir, o que, que acontece? Você, em vez de fazer, por exemplo, vamos dizer que a pessoa coma carne. Então, a digestão dela leva mais de 3 horas para ser feita. Só que quando você dorme, você entra em taxa metabólica basal e você diminui o teu ritmo, né? Você desacelera o seu metabolismo. E aí você passa a noite toda fazendo digestão. E aí você não descansa o seu estômago, que você deveria descansar. Não descansa porque o dia inteiro come toda hora, e não descansa também porque come perto da hora de dormir, fica a noite toda trabalhando. E aí, de manhã, você acorda sem fome. Claro, você acabou de fazer digestão, você não tem fome. E aí é um ciclo vicioso. Quando você faz isso, come cedo, sabe? As pessoas que vivem mais são aquelas que comem menos. É, você vê a cultura oriental. O oriental come pouquinho, né? Você dificilmente você vê um oriental acima do peso. É bem difícil, É, né? a adaptação do nosso corpo ela é melhor para a escassez do que para a abundância. Porque na escassez, o teu corpo te desacelera para você não passar fome. Na escassez, atrapalha tudo. Com certeza. E, e Na deixa eu te escassez, não na perguntar, abundância. e deixa eu te perguntar uma coisa, Raquel. Se eu tivesse, nos dias normais eu faço minha refeição, porque agora eu estou fazendo jejum intermitente conforme você ensinou. Mas tem dias que eu janto mais tarde, eu estou fazendo jejum 3 vezes por semana. Nos outros dias, o que seria o ideal comer de noite? Mais legume, mais carboidrato, mais proteína, Melhor seria fibra e gordura. fibra e gordura. Fibra e gordura. Ah, Abacate. eu adoro abacate. Tem um negócio que você detesta que chame de pão, que a gente chama de pão proteico. Ah, aquele omelete de oleaginosa. É um De omelete, isso é farinha, um de omelete. oleaginosa com ovo. Hã? É um omelete com farinha. Não, porque não é omelete, porque é um ovo só com 2 colheres cheias de farinha de oleaginosa. Aí você bota, É. se quiser um pouquinho de fermento ou não, bota na frigideira, ele cresce um pouquinho, né? Então, aquilo dali, ele tem proteína, ele tem gordura, ele tem fibra, com uma pastinha proteica também, sabe? Uhum. Comer uma guacamole à noite, sim, Eu comer adoro frutas guacamole. oleaginosas. É Guacamole comigo, importante. assim, sempre tem aqui em casa. Inclusive, amanhã eu vou gravar uma aula para os alunos, que é um sanduíche que eu comi em Ribeirão Preto, que é um pãozinho sem glúten. E aí por cima vai o guacamole, na verdade vai só o avocado, vai só o abacate, aquele abacate pequenininho, chileno. Uhum. Depois ele vai com shimeji. Shimeji ele é puxado no azeite trufado. E aí finalizado com umas Hum, ervinhas e uma pimentinha. Ah, e tem hum. a pasta que eu faço. Eu ensinei a galera a fazer uma pastinha de caju, né? Que é que eu chamo de caju piri, que leva, Ah, sei. leva levedura nutricional, para ficar com gosto de queijo. Então ela leva uma Uhum. camada de queijo também, de queijo vegetal. Qual que você usa? Pode falar aqui ou não? Qual que eu uso o quê?
O Qual a queijo? levedura que você usa? Não, a Não, levedura, qual é que você levedura usa? nutricional, não tem marca, não. Eu compro pela internet mesmo. Levedura Ah, você nutricional. compra. Compro. Ah, tá. Eu Levedura compro de nutricional é um marca. pozinho, né? Eu compro, Que- mas a minha é de marca. Ah, é? Não. Eu tenho boas experiências comprando as coisas pela internet. Eu tenho. Uma coisa que eu tenho azar é com psyllium. Psyllium, se eu não comprar os que eu uso, os de boa qualidade, eu faço pão rosa. Outro dia eu fiz uma pizza que ficou rosa por causa da qualidade do psyllium. Psyllium, eu acho que é uma coisa que a gente tem que começar a tomar mais cuidado. Psyllium, agora todo mundo Nossa. começou a vender, ficou ruim. Mas levedura nutricional Hum, nunca tive problema, não. Consigo comprar em qualquer lugar, vem de boa qualidade. entendi. E, Eu compro de Raquel, marca. mas Hum. aí de noite, então, o ideal é uma refeição com gordura. Aí você falou do avocado Gordura e fibra. e fibra. E É. fibra por quê, Esse daí que fibra? você falou, shimeji, proteína, Uhum, então tá também. Shimeji tem proteína, tem muita fibra, tá ótimo. É porque as pessoas falam que à noite o uhum. carboidrato é, é bom para você comer, porque dá aquela sonolência, mas não é bom, não. O ideal é que você coma na segunda refeição o carboidrato e nunca na No última almoço. hora. Então, por exemplo, você fazer uma sopa, né, assim, um caldo de couve-flor com creme de castanha de caju bem temperadinho, excelente. É Mas porque você já por vai que ter a que gordura, vai ter a proteína. e por que que a gente tem a tendência a querer comer carboidrato de noite? Isso é o quê? Isso é cultural? Isso tem alguma coisa de metabolismo? Como é que é? Porque a gente sente vontade. Você perguntar o que você quer comer de noite, a pessoa vai falar uma macarronada. Ninguém vai falar que quer comer a couve-flor. Então, isso daí tem a ver com os aminoácidos. Uhum, Quando a gente come, a gente é assim, ó, a proteína é uma casinha, né? uhum, Os tijolos são os aminoácidos que compõem essa casinha. Quando a gente come, porque o nosso corpo foi feito para ingerir, para consumir, né? Aminoácidos, um aminoácido, ou que a gente chama de, quando tem um só, quando tem dois ou quando tem três, é monopeptídeo, dipeptídeo ou tripeptídeo. Mais que isso, nosso corpo não foi feito para digerir. Não foi feito. E aí, quando a gente tem, por exemplo, tem uma cadeia lá de aminoácidos, que são 7 aminoácidos, que a gente chama, tem até aqui, ó, gluteomorfina. A gluteomorfina são 7 peptídeozinhos, 7 aminoácidozinhos assim grudados. E também o que tem 7 é a beta-casomorfina. Essa morfina te lembra alguma coisa? Te lembra dependência química, né? Então, quer dizer, esse aminoácido que tem essa cadeia, a gluteomorfina, que está na segunda posição, a prolina, junto com a beta-casomorfina, que também está na segunda posição, esse aminoácido prolina, quando eu tenho esse prolina na segunda posição dos meus aminoácidos, porque o primeiro vem tirosina e depois vem prolina, dos dois. E aí, esse que é o problema. Porque essa morfina que tem, né, desses meus pipetídeos, que são 7, ele causa uma dependência química que vai te dar vontade de você estar sempre consumindo aquele carboidrato que geralmente está relacionado com o trigo. Porque o trigo que a gente come hoje não é o trigo de antigamente, né? É totalmente diferente. Então, o que que faz? Né, quando a gente tem essa prolina na minha segunda posição, eu tenho uma dificuldade dessa quebra, porque os aminoácidos eles são ligados um no outro. E aí eu tenho dificuldade de quebrar para poder absorver. Ô, Tudo tem um Raquel, porquê, né, Marcelo? Tudo tem um porquê. hoje a gente vive. Eu sempre me pergunto. Deixa eu diminuir mais um pouco a música, que tá me incomodando. Alexa, na verdade eu vou parar. Alexa, parar. Invoquei com a Alexa agora. Alexa vai. Brigou com ela. Briguei com ela. Agora vou discutir a relação. As pessoas viram para mim e falam assim: Marcelo, não sei por que você implica com trigo, você implica com leite. E eu acho que tem um monte de coisa que a gente precisa esclarecer aí, né, Raquel? Primeiro que
as pessoas falam assim, ah, Marcelo, pô, você fala do trigo, eu comi, minha família comeu trigo há gerações e gerações, e ninguém tem problema com isso. Mas aí você vai conversar com a pessoa tem enxaqueca, tem amidalite, tem sinusite, tem bronquite, e não tem problema com trigo, não pode comer. E ninguém... Por que eu estou perguntando isso? Né? Justamente para a gente fazer o link, para as pessoas conectarem que a gente se acostumou com esses problemas. A menina que trabalha aqui em casa, ela fala, eu tenho sinusite crônica. Mas você investigou? Não, nunca investigou. Ninguém olha... A gente sabe, você sabe, que o intestino provavelmente é a origem de muitos dos problemas, que a gente tem que cuidar da saúde intestinal. E aí, quando eu implico com o trigo, na verdade, como é que eu queria contar essa história? Eu queria puxar um pouquinho pela história do trigo. E aí eu queria que você complementasse falando justamente da questão do glúten, da proteína do glúten, da sequência de aminoácidos da cadeia do glúten, e qual é a relação disso com a caseína, né? Não com a lactose, que eu acho que a gente também tem uma implicância errada com a lactose. Não que seja boa, mas a gente tem que se preocupar com a caseína. Então, vamos fazer... Deixa a primeira parte comigo, que eu vou falar do trigo, e aí você, com toda a tua autoridade, aí você complementa com a parte do glúten e com a parte do leite, tá bom? Então, vamos lá. O que aconteceu? Historicamente, o que aconteceu? A gente tem, na nossa história, consumo de trigo de 10 mil anos antes de Cristo. Então, o trigo não era uma coisa ruim. Só que você concorda comigo que o trigo de 10 mil anos antes de Cristo não existe mais. Talvez você tenha um parente dele, que é o trigo sarraceno, que não tem nada a ver com o trigo que a gente conhece, que é um outro produto. Esse sim é milenar, ancestral e não foi modificado. E ele é um trigo sem glúten, mas é uma outra história, isso a gente não pode misturar aqui agora. Então, a gente está falando do trigo, aquele trigo que você conhece. O trigo que você conhece, ele foi base de alimentação América Central, México e Estados Unidos durante muito tempo. E durante a Segunda Grande Guerra, diversas equipes, diversos batalhões, diversos exércitos tinham no pão a base alimentar. Foi quando a população começou a se preocupar com a falta do trigo. E aí, nessa época da Segunda Guerra Mundial, começou-se os estudos sobre a possibilidade do trigo não acompanhar a evolução da humanidade. A humanidade cresce em proporção geométrica a população cresce em proporção geográfica e o trigo em geométrica. Então, a grande conclusão... Você caiu, mas voltou. A grande conclusão era que o trigo iria acabar. E aí houve um desespero. Estados Unidos, Europa, todo mundo começou a estudar como modificar o trigo, e isso é muito recente, isso é de 1970. Então, começou-se, inclusive um prêmio Nobel foi distribuído para quem achou a solução disso, que começou a modificar o trigo para que ele ficasse mais resistente, para que ele crescesse muito mais rápido. E aí, nessa modificação, na última grande modificação do trigo antes dos transgênicos, se criou o problema do glúten, que o glúten deixou de ser uma cadeia de aminoácidos pequena, deixou de ser uma proteína pequena, né? E hoje é uma cadeia com 777 aminoácidos. A Raquel falou, e eu não vou me meter, porque a Raquel fala disso com uma maestria incrível, mas ela falou como é que é monopeptídeo, é isso? Quando tem um? Monopeptídeo, dipeptídeo e tripeptídeo. Só pode ter 3 aminoácidos para entrar na nossa corrente sanguínea. E aí o glúten chega no nosso organismo com 777, coladinhos, um no outro. E aí, explica você, o que acontece quando essa cadeia de aminoácidos... E tem uma coisa importante também, que eu também tenho que citar, que a ligação dos aminoácidos, por conta do glúten, ela é muito mais forte. Então não é... Ela foi alterada, é difícil de quebrar para poder absorver e usar esses aminoácidos, né? E aí, Raquel, chega a 777 aminoácidos que o seu organismo não entende que aquilo é comida, chega no seu organismo e o que acontece?
Então, vamos lá. Quando nós temos o nosso intestino, né? Nosso intestino. Nosso intestino são feitas por células, a gente chama de enterócitos. São células assim, como se fossem vilosidades, uma grudadinha na outra, uma grudadinha na outra. Isso. E aí, quando chega um glúten, ele vai sendo digerido, né, os carboidratos na boca. Quando chega no nosso estômago, nós temos enzimas, nós temos ácido clorídrico, nós temos a gastrina, que vai fazer o quê? Vai digerir, vai começar a quebrar essas proteínas em pedaços bem pequenininhos, para que quando chegar lá no meu intestino, esses pedaços pequenininhos consigam encontrar com os receptores que eu tenho nos meus enterócitos e passar para a minha corrente sanguínea. Com os receptores, vão se encaixar. Vão se encaixar e vão entrar na minha corrente sanguínea. Só que quando eu tenho proteínas muito grandes, essas proteínas, elas não foram feitas para entrar na minha corrente sanguínea. Como que elas entram na minha corrente sanguínea se eu tenho receptores e só entram aminoácidos? Como que entra uma proteína tão grande? Então, duas proteínas que são muito grandes, que estragam o nosso intestino porque elas rompem, porque o nosso intestino, esses enterócitos, essas células, elas são grampeadas aqui, ó, uma na outra. E o glúten e a caseína, que é a proteína do leite, ele danifica esses grampos. E aí, o que acontece com meus enterócitos? Eles se afastam. E é assim que a minha proteína entra dentro da minha corrente sanguínea. Ou seja, eu tinha uma barreira aqui grampeada, o glúten e a caseína, quando chegam no intestino, acabam com essa barreira, com esse grampo que tinha aqui, se abre uma fenda e aí passa o que não deve. Passa. Acabou a barreira. E aí começa uma grande confusão dentro do nosso corpo. Por quê? Porque aí depende, né? Aí você falou desses aminoácidos. Então temos aminoácidos de 277, que são 277 aminoácidozinhos grudados. Nós temos vários tipos. Temos um que vai do 113 ao 130, tem um que vai de 151 ao 130, que se ligam a receptores diferentes, porque tem receptores nos meus enterócitos. E começa uma grande confusão ali, porque os meus enterócitos, eles são renovados a cada 4 dias. Então, a cada 4 dias, porque assim, esses enterócitos, eles podem sofrer lesões nele, eles vão diminuindo de tamanho. Então, eles precisam ser renovados a cada 4 dias. Então, o problema é o seguinte, quando eu tenho, por exemplo, um aminoácido de 130, vai aqueles númerozinhos, do 111 a 130, ou do 151 a 130, eles vão agir com um receptorzinho que eu tenho lá no enterócito. Então, o que acontece? Essa renovação aqui celular, ela não é produzida quando essa minha cadeia desses números que eu falei, eles entram em contato com o meu receptor, ele vai fazer com que saia a zonulina, a proteína que está dentro da minha célula aqui, a zonulina, ela sai e bloqueia esse meu receptor. E aí não deixa com que haja essa renovação celular dos meus enterócitos. Esse é um ponto. Outro ponto que acontece, né, que e isso acaba afrouxando essas minhas ligações, né, esses meus grampos entre um enterócito e outro, e quando ele abre, esse meu intestino que tem que ser permeável, porque tem que passar ali nutrientes, vitaminas, minerais, que vai para a minha corrente sanguínea. O que deveria passar. Deveria passar, né? E o que acontece? Eles são permeáveis, só que eles ficam hiperpermeáveis, passa tudo. Não passa só mineral, vitaminas, coisas boas. Começa a passar bagunçou o pesticida, agrotóxico, começa a passar proteínas muito grandes, começa a bagunçar todo o nosso corpo. Eu desenhei aqui, enquanto você está falando, Raquel, eu desenhei aqui só para eu só conseguir entender o que é. Isso aqui é uma cadeia de aminoácidos
Isso. extensa, que foi o que a Raquel falou, dos 277 E aminoácidos. tem um E aí risquinho entre você um tem e problemas outro. entre posições. Posição 1 a posição 130 e alguma coisa. Criou Uhum, uma anomalia aqui que entrou na tua corrente sanguínea. E tem isso, pedaços específicos que causam problemas específicos. isso. Outra coisa, né? Por exemplo, o glúten ele se forma através de proteínas solúveis e proteínas de reserva. Então, nós temos as proteínas solúveis, a albumina, a globulina, nós temos as proteínas de reserva, a gliadina, a glutemina. Isso aqui vai formar o glúten, tá? Isso aqui vão formar. Só que né, dessa todas aqui que são estudadas, a mais estudada é a gliadina. A gliadina, nós temos 45 tipos de gliadinas. E essa gliadina, ela é formada por 277 aminoácidos. Sabe essas bolinhas que ele colocou? É a mais estudada por causa da doença celíaca, né? Então, assim, o que acontece? Quando eu tenho glutamina e prolina, que são dois aminoácidos, quando eu tenho eles em excesso, a gente chama esses dois de prolaminas. Então, quando eu tenho muita prolamina, eu tenho dificuldade de quebrar as ligações, porque as bolinhas que ele desenhou ali, é uma bolinha, é um aminoácido, aí tem um risquinho, tem outra bolinha, tem outro risquinho. Essas ligações entre um e o outro, elas são difíceis de quebrar quando tem a glutamina e a prolina. E o que acontece? O corpo ele só consegue usar até 3 aminoácidos. E já pensou em entrar essa proteína enorme dentro da gente? Esse é o problema. A gente não foi feito para isso. Antes de 1970, antes do Prêmio Nobel, a, a, a proteína não era assim. Há pouco tempo atrás, eu nasci em 72. Então, há pouco tempo atrás, não era assim. Então, a gente comia bem. E, por exemplo, as pessoas falam até, Marcelo, mas como é que eu como? O pão na Europa não me faz mal. O pão aqui no Brasil me faz mal. Porque o pão aqui no Brasil é um pão mais fofo. Quanto mais fofo, mais glúten. O pão na Europa é um pão mais duro. Quanto mais duro, menos glúten. Por isso que a pessoa sente diferença. Mas não significa também que não tenha glúten, que tenha um glúten modificado, né? A gente precisa entender, eu acho que assim, eu sempre falo que o conhecimento liberta, né, Raquel? A gente tem que entender por que existe o glúten, por que existe o trigo, por que o trigo ficou ruim. O trigo, você concorda comigo que o trigo não é só pão? O trigo ele vai para a receita, ele vai para a gastronomia, você vai fazer uma quiche, leva trigo. Você vai fazer um biscoito, leva trigo, um bolo, leva trigo. E de todas as indústrias que consomem, que vai até a indústria de ração. Ração leva trigo. Então, quando você entende a cadeia de consumidores de trigo no mundo, você entende que a maioria do trigo foi feito para panificação. O maior consumidor é a panificação. E o que é panificação? Quem é o maior é quem manda no produto, né? E quem é o maior é a panificação. O que a panificação precisa? Trigo barato e com muito glúten. Porque isso vai fazer o pão levinho, o pão macio, o pão que vai um trigo de qualidade ruim que fica um tempão numa prateleira. É isso que a indústria da panificação demanda dos produtores de trigo. Então, o trigo que está lá não é o trigo que foi modificado para você, pensando na sua saúde. É o trigo que foi modificado para atender a produção de pães no mundo. Desculpa, ninguém pensou em você. É simples assim. Não foi feito para você. Ninguém fez aquele. As modificações do trigo não foram feitas pensando na sua saúde. Hashtag ponto falei. E aí tem um outro problema, né? Olha, a Silvia entrou aqui. A Silvia é uma querida cliente da Cozinha Crunch. E a Silvia também não consome glúten, não consome derivados, porque pena que ela só chegou agora. Que ela ia adorar essa explicação. O que é interessante, Raquel, que uma vez que esses indivíduos, que esses aminoácidos, que essa cadeia grande de aminoácidos rompeu nossas defesas, entrou na corrente sanguínea, o nosso organismo reage, não é isso? Vamos lá. Então, ele reage. O corpo ele tem anticorpos. O anticorpo é feito para quê? Para proteger. Entrou um invasor, vamos lá. Entrou uma farpa, veio anticorpo, inflamou ali para poder expulsar.
Mas aí o que que acontece? Quando esse corpo que não deveria estar ali, esse glúten, essa caseína, né? Quando ele entra ali na minha corrente sanguínea que não deveria estar ali, o que que acontece? Você chama os seus anticorpos. E o problema é que toda hora você está chamando, toda hora você está chamando. E ele E não foi aí feito para ele isso. aciona E ele não foi feito para isso, para ser acionado o tempo todo, né? o tempo todo. E o que que acontece? Ele vai ver assim, quantos, uma ideia, a gente chama de mimetismo. O que que é isso? Similaridade. Quantos aminoácidos tem aqui entrando aqui? Tem X aminoácidos, né? Então, por exemplo, da tireoide, a gente precisa, tem Glândula. dois, não é glândula não, tem duas substâncias na nossa tireoide que a gente precisa para que ela Uhum, funcione direito, né? A uhum, peroxidase é uma, a tiroperoxidase é outra. uhum. Então, vamos lá, tem X aminoácidos. Então, esses aminoácidos que entram ali na minha corrente sanguínea, que eu estou bombardeando, que eu estou tentando eliminar, daqui a pouco, tudo que tem similaridade com a mesma quantidade de aminoácidos, eu vou combater. É porque Então, o um organismo anticorpo que tá foi vendo o carinha feito. lá. É igual a história do bandido. Você viu um bandido, aí tá andando de noite, viu um outro parecido, você não vai ter dúvida, vai sair correndo. O nosso organismo vai atacar o cara que é parecido com o glúten, né? Isso. E E aí aí, entram as nossas células que não deveriam entrar na briga. o que que acontece? Desenvolve a doença autoimune, porque a doença autoimune, quando entrou o invasor ali, ela tem que ir lá e tem que defender. Só que ela está vendo, ela tá trabalhando contra as células boas que a gente tem. Em vez de ela estar nos ajudando, ela está nos prejudicando. Por quê? Culpa nossa. Pelo que a gente come. Então, realmente, começa no intestino. Tudo que a gente faz, a gente tem que ter cuidado com o intestino. Então, às vezes você tem sinusite, rinite, você tem amidalite, você tem bronquite, você tem dermatite, você tem enxaqueca, você tem lúpus, você tem fibromialgia, você tem dermatite atópica, Psoríase, psoríase, candidíase de lúpus, repetição também tem relação. tudo tem relação com os intestinos, tudo tem relação com o que você come. É, Por quê? Porque quando e é interessante, né? Porque a gente parece que a gente, graças ao bom Deus, a gente tem um acesso a um monte de informação, como informações preciosíssimas que você está passando aqui hoje. E aí, a moça tem lá a candidíase de repetição e vai reclamar que a toalha não está secando bem. E quando não para entender que a origem dos problemas está no que você está comendo, nas suas escolhas. E aí, vem falar comigo e eu implico com glúten e vai falar que a Marcela é implicante porque come glúten a vida toda e não sentiu nada, mas tem artrite, tem sinusite, tem bronquite, tem candidíase, tem lúpus, tem psoríase e não entende porque tem relação. It é inflamação, gente. Acabou a palavra com it, é inflamação. E aí está com o organismo todo inflamado. Está todo inflamado. E tem que começar pelos intestinos. Mas o bonito é que se você fizer certo, se você não comer glúten, o teu corpo vai conseguir renovar as tuas células dos intestinos. Olha que lindo. Vai conseguir renovar o biofilme. Tem que parar de atacar, porque senão não vai aguentar. Aí, às vezes, fica atacando. Chega uma hora que está tão bagunçado o corpo que ele não consegue mais reagir nem fazer o certo. Porque o nosso corpo luta pela gente, pela nossa saúde, anos e anos a fio. Você vai estar com aquilo ali 10 anos para depois você perceber que você está com alguma coisa. Você desenvolveu lá atrás, com as suas escolhas do dia a dia. O problema é isso. Então, e aí, eu acho que tem uma coisa que é super legal, que eu gostaria de ter o poder de desafiar a humanidade. Eu queria falar assim, para vocês que são defensores de que o trigo não faz mal, de que o leite de origem animal não faz mal, faz um teste. Fica assim, eu tinha vontade de entrar na televisão no horário político, agora que o horário político está interessante, né? O pessoal tá vendo. Eu entra lá no horário político e falar assim, interrompemos a propaganda gratuita para o Marcelo fazer um desafio. Eu queria que você ficasse 7 dias sem consumir glúten, sem consumir produtos de origem animal, proteína, leite de origem animal, e volta aqui depois da propaganda gratuita, no segundo turno você volta para me dizer o que aconteceu.
Porque aí acontecem as coisas mais incríveis. Que a pessoa fica, mas eu emagreci, eu não estou fazendo dieta. Mas é óbvio que você emagreceu, porque você Você desinchou. desinflamou, desinchou. E aí, É isso. aí que a pessoa entende que estava dormindo mal, eu não, que eu me alimento bem, minha alimentação é super regulada, mas eu estou acima do peso. O que tem? Tem alguma coisa está errada. Você não é um Tá. ser que foi amaldiçoado quando você nasceu para você ficar acima do peso. Alguma coisa não está casando. Então você tem que fazer pelo menos um trabalho de triagem, de eliminação de alguma coisa que deve estar te fazendo mal. E aí E tem uma coisa assim, que eu sempre falo, ah, Raquel, que não é normal sentir dor. Isso que a não. menina aqui de casa fala, que pô, eu tenho sinusite crônica, não é normal. Você não pode viver achando que isso é normal. Tem a medicina integrativa, né, Raquel, que justamente te ajuda a ter clareza que não é normal. Só que tem que Não, analisar o teu organismo como um todo. é verdade. Tem que, gente, a gente pensa assim, mas farinha sem glúten também faz mal, né? Porque é farináceo, aumenta a insulina, aumenta a gordura no fígado. Vai depender. Vai É depender de se equilíbrio. você vai depender que hora você vai comer, como que você vai comer aquilo, e se você é uma pessoa que faz exercício físico ou você é sedentário. Você Equilíbrio. sabia que você é obrigado a comer um carboidrato depois que você faz exercício físico? Precisa comer, não é só proteína, tem que ter carboidrato. A Silvia Então, acabou assim, de confirmar que muita gente concorda que definitivo sentir dor não é. Não é. não, a gente Você sente tem que se dor. incomodar. Quando o teu organismo está dizendo que alguma coisa está doendo, por que a gente tem dor? Explica você, Raquel, explica você. Você tem muito mais propriedade para falar do que eu, mas por que a gente tem dor? Dor é um sinal de alerta, né? Dor. Imagina se eu estivesse queimando e não sentisse dor. É. Imagina assim, faz esse exercício mental. Se Aí eu o que não, que a gente faz? Toma um remédio para passar a dor. Resolveu o problema? Foi na causa do problema? Não. Você só se enganou e você não ajudou o teu corpo naquilo dali que ele estava pedindo socorro. Se você está com enxaqueca, você tem que descobrir por que você está com enxaqueca. Se você está com alteração de tireoide, você tem que entender por que você está com alteração de tireoide. Então, assim, o que acontece? A gente precisa ver o que nós estamos sentindo e por que nós estamos sentindo, porque isso é o nosso corpo pedindo ajuda. E a gente esquece, a gente fala, já estou tão acostumado, o ser humano se acostuma com tudo, né? Até com a dor. E aí, não, a gente tem que pensar, o que eu posso fazer para melhorar essa dor? Busca informação. Tem muita informação boa aí, explicando o porquê das coisas, né? claro. Então, assim, eu peguei uma paciente, Marcelo, que ela falou assim para mim, Raquel, eu tenho 65 anos, mas quando você me atender, você vai se assustar, porque você vai achar que eu tenho 100. Eu falei, que isso? Ela falou, é. Quando ela chegou para eu atender, eu falei, gente, não acredito. Eu achava realmente que ela tinha, né, mais idade do que 65. 12 anos com dor, 12 anos deprimida, fazia artesanato, não fazia mais, sarcopênica, sem músculo, sem nada, magrinha, uma senhorinha, sabe, sem alegria de viver. Uma pessoa, ela ficou 3 meses comigo, Marcelo. E aí eu expliquei tudo para ela. Por que você sente dor? Tem fibromialgia, artrite reumatoide. Posso tomar isso aqui? Não, não pode por causa disso. Tem que ensinar. Eu gosto que os meus alunos, pacientes, criam asas e voem, não fiquem dependendo de mim para sempre, mas que eles entendam como é que funciona. E aí eu expliquei, você vai fazer assim, você vai retirar os alimentos inflamatórios, tirei glúten, tirei caseína, os lácteos, né? Porque se você não tiver lactase, você não consegue digerir a lactose. Mas se você tiver, tudo bem, mas e a caseína? Não tem jeito. E os açúcares, que também é inflamatório. Tirei isso daí dela, fiz uma suplementação anti-inflamatória, ajustei a alimentação dela. Marcelo, em 3 meses, dei alta para ela. Ela fez 2 consultas comigo. Ela não quer te deixar, falei, deixa de ser boba, vai ver. Aí voltou a fazer artesanato, voltou a pintar, falou que ia me mandar foto para eu ver, já estava toda feliz, não está mais deprimida, não tinha vontade de fazer comida, tinha vontade de fazer mais nada, está fazendo comidinha dela, não sei o quê. Aí a gente pensa, a vida está triste, está muito complicado, e você não está ajudando o seu corpo
a responder melhor metabolicamente. Você tem que Inclusive, entender, você tem que tirar a causa do problema. Senão não inclusive, adianta. Raquel, tem correlação também às crises de depressão, à bipolaridade, aquele negócio você um dia normal que você acordou, com exceção do período punk da pandemia, que eu acho que todo mundo passou por isso, mas agora, nesse momento, amanhã, hoje você teve um dia incrível, amanhã você acorda se sentindo estranho, meio para baixo, também não está normal, né? E também pode ter Também não é relação com o normal. glúten, também pode ter relação com a caseína. Tem relação também com os hormônios sexuais, que vai declinando conforme a idade, vai declinando, declinando. A gente precisa fazer uma modulação hormonal com bioidêntico, por favor, nada de sintético, nada de farmácia, porque tem muito efeito colateral, dá câncer, então tem que ser transdérmico, sabe? Então, assim, tem jeito. A gente só não Uhum. pode estar acostumado com as coisas erradas, com toda a sintomatologia que a gente tem no dia a dia. A gente tem que melhorar, tem que tentar melhorar. E como que a gente começa isso? Com boa informação e praticando. Se permita, gente, se permita, faça um teste. Eu não digo nem 7 dias, eu gosto de 20, porque eu pego às vezes casos muito ruins e eu falo 20, mas a pessoa depois do 7º dia já começa a ver uma melhora assim significativa, muito boa, sabe? E às vezes a pessoa não quer sair da zona de conforto. Fala, eu não consigo, vai dar trabalho, eu não sei o quê. Mas, gente, o teu corpo está pedindo isso. Eu tenho que aprender tudo novo. E o que, que tem? Se permita, sai da zona de conforto, vai aprender a fazer um pão sem glúten, vai fazer um curso, vai aprender novas receitas, vai se alimentar de outra forma. De repente você vai gostar muito mais de um leite vegetal do que o leite de vaca, e nem sabe. Muito Então, mais de um pãozinho sem glúten do que o pão francês, né? que tem alumínio, que tem metal pesado, que vai te inflamar. E outra coisa, né, que é bizarra também, né? Que um mercado saudável te entrega tudo lag free. E se você prestou atenção em tudo que a Raquel ensinou, você está atirando no alvo errado. Quando você fala, poxa, eu estou consumindo alguma coisa sem lactose. Não é por Besteira. aí. Só que também você precisa entender que o mercado não é bobo, a indústria não é boba. A indústria produtora de leite é uma das indústrias mais rentáveis do mundo. E aí, por que você tem leite em tudo? Precisava ter leite em tudo? Porque a diferença. Vamos falar, eu vou falar agora, vou puxar a sardinha para o meu lado. Gastronomia. Qual é a diferença de eu botar leite, ou uma água, ou um suco? É a Leite gordura. vicia. Leite Não, vicia. não. Tô falando só sem ser partidário nesse momento. Estou falando tecnicamente. Qual é a diferença da gastronomia? O Tá. leite vai agregar Tá. mais gordura e vai me trazer maciez. Tanto que o sem glúten, a coisa mais fácil do mundo é você pegar uma receita sem glúten e tirar o leite. Porque é só você entender que você pode substituir líquido. Aí entra suco, aí entra leite vegetal, aí entra água e vai dar bom. Desde que você entenda que você diminuiu a gordura, você vai compensar a gordura na tua receita. Então é muito fácil você, só que ninguém ensina isso para você. Por quê? Porque a indústria quer que você continue consumindo leite e que você ache que todos os problemas que você tem não vão estar vinculados àquele leitinho morninho que você toma antes de dormir, que é tão gostosinho, você toma um leitinho, né? E você acha que está Tão tudo mal. bem. Só que aquele leitinho foi feito por bezerro e não para você. Isso sem entrar na questão humanitária, de sustentabilidade, de tudo que é feito por trás da indústria para que você tenha o leite na sua casa. Né? Que você tem que imaginar que se você Marcelo, está tendo acesso ao leite, o bezerro não está tendo. isso aí. É isso aí, dá muita pena. Eu tenho um pãozinho que eu comprei com glúten, daqueles pequenininhos assim de pacote. Uhum. Eu abri o pacote e deixei no meu armário lá na área. E falei, por favor, ninguém mexe aqui. Ele tem acho que 2 anos ali. Até hoje, nenhum ser se interessou por ele. Nenhum. Nem Uhum. fungo. Nem fungo não quis aquela porcaria. Eu vou deixar ali, tem a data lá. Eu vou deixar que eu quero ver quanto tempo ele vai ficar ali. E ele tá como se comprasse agora. Eu não apertei ele, não. Esqueci lá, vou até depois eu dei uma olhada nele. Ele não tem nada, gente. Então, por que, que a gente vai comer isso para estragar o nosso corpo? E uma outra coisa muito legal de falar, Marcelo,
é que se você tem gastrite, a primeira coisa que você tem que fazer para melhorar a tua gastrite é tirar o trigo. Sabe por quê? Por causa do glúten. Sabe por quê? Porque todos os dias o nosso estômago produz mucina, que é um líquido que vai revestir a parede do teu estômago. E vai produzir para não agredir muito a parede do teu estômago. Então, quando você come glúten, o glúten impede a produção de mucina e vai agredir cada vez mais o seu estômago. Então, gente, esse trigo não foi feito para a gente comer, para a gente se alimentar. Não foi feito. Aí E você ainda fala, mais... doença celíaca. Não importa. Se você não tem, você pode desenvolver uma doença autoimune. Você vai esperar. Eu não sinto nada agora, porque o seu corpo ainda está forte, está lutando por você. Mas depois você vai desenvolver uma doença autoimune. Você quer desenvolver uma doença autoimune? E os estudos comprovam que a pessoa que tem uma doença autoimune, depois desenvolve a segunda, a terceira e vai aí, por diante. Então, eu acho isso tão libertador, porque ninguém fala isso, né? Você precisa entender da importância da sua saúde intestinal. A sua saúde intestinal, ela está ligada diretamente com as suas escolhas, com o que você coloca dentro da sua boca. E só que a segunda parte dessa história, que é como esse conjunto gigante de informações de doenças autoimunes, de inflamações que você tem no organismo, estão relacionadas com ataques que você acha que não está fazendo no seu organismo, porque você não tem, a indústria não quer que você saiba que esses aminoácidos, quando chegam no teu intestino, passam para a tua corrente sanguínea, são atacados pelo teu organismo, e teu organismo, por osmose, eu não lembro a palavra que você usou, mas por similaridade, acaba atacando outras células saudáveis. E aí o que acontece? Doença autoimune, que é o teu organismo te atacando quando não deveria. Por quê? Porque você bagunçou o coreto. Pois é. Mas tem jeito? Depende. Há quanto tempo você está fazendo isso? Como é que tá? Né? Então, assim, você come pão todo dia, você come pão francês, você come pão de forma, você come pão... o que você come? Então, se você tiver, se você fizer os exames e tiver mais ou menos, dá para reverter a situação. Porque doença autoimune, gente, a gente entra em remissão. A gente não cura. Então, por que a gente vai esperar desenvolver? Para quê, gente? Eu vou te dar um exemplo, de trazer de novo para o meu mundo da gastronomia, Raquel. Eu estou adorando essa conversa. Eu sei que o pessoal tá. Pessoal, manda um coraçãozinho quem está gostando aí. Eu estou adorando essa conversa. Olha só, ó, choveu de coraçãozinho. Pensa comigo. A gastronomia, ela usa trigo em diversas preparações. Só que, nem tirando a panificação, nenhuma preparação quer glúten. E por que o nosso nosso trigo tem cada vez mais glúten? De novo, porque quem manda é a panificação. Quando você faz uma quiche, se você olha a técnica correta de fazer quiche, você manipula muito pouco a massa. E aí as pessoas falam, eu manipulo a massa porque eu não posso derreter a manteiga, porque não é isso, é porque você não pode desenvolver o glúten. Aí quando os franceses, quando fazem biscoito, eles torrificam o trigo. Para quê? Para diminuir a quantidade de glúten. Porque senão o biscoito desenvolve glúten e aí você vai comer um biscoito que é puxa-puxa. Então, toda a gastronomia, molho, você fala, eu pego um molho, um creme de confeiteiro, um negócio fácil para você visualizar. Creme de confeiteiro, aquele creme, literalmente creme, né, da cor creme que você vê, que na padaria já é industrializado, não é mais original, mas o tradicional levava amido de milho e trigo. Só que não podia mexer muito. Por quê? Porque desenvolve glúten. E a indústria da confeitaria não quer desenvolver o glúten. Mas quem manda no mercado é a indústria da panificação. E panificação e confeitaria não são a mesma coisa. Quando você estuda gastronomia, panificação é uma escola, confeitaria é uma outra escola, patisserie é uma outra escola. Então, ninguém quer glúten, só quem faz pão. E quem faz pão está criando esse monstro que está invisível dentro de você, que está atacando o teu organismo, está fazendo com que o seu organismo ataque células saudáveis, órgãos, e aí tem esse monte de it que a Raquel falou aí, que você precisa entender o que está acontecendo. E aí, isso tudo
parece, para uma pessoa leiga, parece coisa que vai acontecer na surdina, que são coisas invisíveis que estão acontecendo, a teoria da conspiração. Mas se você não acredita em mim, não acredita na Raquel, se deu a possibilidade de testar. Talvez você mude de ideia. Assim, a gente tem, eu sou uma pessoa, Raquel, que eu mudo de ideia toda semana. Eu estou sempre aberto a ouvir. E eu, graças a bom Deus, eu aprendo muita coisa assim. Então, a gente tem que ter humildade de entender que a gente pode estar errado. Que aquele negócio que foi verdade a vida toda não é mais verdade hoje. A gente só coloca aqui e as pessoas são livres para escolher. E a única coisa assim que a gente pede é o seguinte, não é que você tem que acreditar 100% no que eu falo, 100% no que o Marcelo fala. Não, a única coisa que a gente pede é, faz o teste. Se você não conseguir 20 dias, faz os 7 dias. Você vai observar, você vai sentir no próprio corpo a mudança, de repente, de uma enxaqueca que você tem há muito tempo. E não é tomando remédio para disfarçar a dor, não. É tirando a causa da dor da tua enxaqueca, que esse que é importante. Então, gente, sabe, tenta. E a gente pensa que a gente não vai conseguir, mas a gente consegue, porque a caseína, ela faz com que a gente tenha dependência química. O glúten também faz com que tenha dependência química. E qual a maneira que a gente corta a dependência química? Cortando o que está fazendo a gente ficar com dependência. Porque depois o nosso corpo vai melhorando, vai fazendo um detox, vai eliminando as toxinas, vai eliminando os metais pesados, vai ajudando o teu corpo a recuperar, melhorar o metabolismo. Você vai ver como que você vai se sentir melhor. Muito melhor. Testa. Né, Marcelo? Raquel, e o detox? Onde é que entra o detox nessa história? Como é que... Qual é melhor? Tu já tá no detox, né? Eu entendi. Eu já tenho claridade, graças ao bom Deus, quando eu estudei esse assunto, para mim ficou muito claro o problema e a importância de passar essa missão adiante. Mas a pessoa que caiu aqui de paraquedas hoje, tem um monte de gente, a gente é abençoado, sabia? Porque tem um monte de gente que está dizendo aqui, eu já não consumo glúten, eu já tirei o trigo da minha vida, eu tenho doença autoimune, está em remissão há um tempão. Então tem um monte de depoimento maneiro aqui que está aparecendo, que eu estou lendo enquanto você está falando. Zero dor e clareza mental. Que lindo. Então, é isso aí. Mas tem o cara que caiu aqui agora, falou assim, caraca, e se aquela bronquite que eu tenho, que parece genético, for isso que o Marcelo e a Raquel estão falando? E aí? Como é que começa? Gente, olha só, genético, ele é 20% só. A epigenética é 80%. Não significa que você herdou, você tem que ter. Se você trabalha, o que é epigenética? São as suas escolhas do dia a dia. É o que você resolve fazer com o teu corpo. Você resolve fazer exercício, você resolve beber água, você resolve ter um sono de qualidade. Você resolve liberar esse estresse no exercício, né? Ou procurando uma terapia. Você resolve escolhendo bons alimentos. Isso é epigenética. É o que você vai escolher para beneficiar o teu corpo. Porque aí, o que acontece com a genética? 20%, ó. Então, por exemplo, chegou uma família, um senhor, né? Obeso, com hipertensão, doença coronariana, com diabetes, estava com um monte de coisas. E aí perguntaram para ele, como é que é a tua família? Meu pai tem isso, tem aquilo, minha mãe tem, né? Tudo igual a ele. Aí ele falou, isso é genético. Ele falou, não, moço, eu fui adotado. O que isso quer dizer? Quer dizer que você faz as mesmas coisas que os teus antepassados faziam. Porque eles que cozinhavam, eles botavam comida na mesa. Então, você tem a mesma epigenética. Você tem 20% da genética que você herdou não sei de quem, porque no caso dele foi adotado, mas a epigenética, que é 80%, fez desenvolver as mesmas doenças que os pais adotivos. Comportamental. É isso, gente. Comportamental, você pode mudar muita coisa. É só você querer, é só você... Eu vou te dizer uma coisa, Raquel, vou confessar um negócio para você. Eu vou à academia todo dia. Eu não gosto de academia. Eu não gosto de academia. Eu não gosto de academia. Mas eu tô viciado na academia. Porque eu me sinto tão bem. Mas por quê? Você sabe por que vicia? Ah. Porque você libera um hormônio chamado
endorfina e serotonina, que é a sensação do bem-estar, do prazer, sabe? É aquela sensação de que você conseguiu fazer algo por você, que você foi assim, você foi firme e conseguiu. É aquela sensação maravilhosa. E você quer ter essa sensação todo dia. E você vai para ter essa sensação. Então, o teu cérebro que vicia nessa endorfina, nessa serotonina. Isso também acontece quando a gente tá triste, tá angustiado, tá para baixo, tá estressado, tá com um monte de problema. O que que você quer fazer? Você precisa de serotonina e endorfina. E aí, o que que Chocolate. você faz para liberar isso? Você come qualquer alimento que tenha gordura e tenha carboidrato. Aí você tem vontade de comer aquilo dali para liberar, porque o cérebro já sabe a rota mais fácil para poder liberar isso daí. Aí você vai liberar e o teu cérebro já sabe assim, come tal coisa, que eu já vou conseguir liberar na corrente sanguínea endorfina, serotonina, para você ficar bem. Inconscientemente vai fazer você comer muito carboidrato, muita gordura. Mas só que se você pegar isso, for para academia, conseguir liberar os mesmos hormônios, neurotransmissores, quer dizer, você vai se sentir muito bem e você vai ter mais saúde, você vai ter mais mitocôndrias, tendo mais mitocôndrias você vai ter mais energia, você vai ajudar o seu fígado. Gente, o fígado, ele é um órgão, ele tem que estar trabalhando muito bem, porque é um órgão que vai filtrar todas as coisas ruins que você tem no teu corpo, todas as impurezas. Então ele tem que estar trabalhando muito bem. E o fígado, cada célulazinha dali do fígado, a gente chama de hepatócito, cada uma é uma usina de energia. E quando você está com gordura no fígado, essa usina, essa célula, ela é destruída e você vai ficando cada vez com menos energia. Então a gente precisa do exercício físico, a gente precisa detoxificar, limpar o nosso corpo, ajudar o nosso corpo a limpar, para que a gente tenha uma resposta melhor, sabe? O corpo luta muito por você e você tá na hora de você parar e ouvir melhor o teu corpo e ajudar o teu corpo. Raquel, tem um monte de gente perguntando qual é o teu Insta. O povo fica ouvindo você falar, fica apaixonado com toda a razão. Pessoal, Ah, o graças a Insta da Raquel está aqui em cima. Onde está o meu nome, tem uma setinha. Então, só você abrir que você vai ver o Insta da Raquel. Mas não clica lá agora. Essa live vai ficar salva. E quando ficar salva, eu vou chamar a Raquel para compartilhar a live comigo. Então, você vai ver no meu Insta, o Insta dela também. Vai aparecer chefe, Marcelo Horta e a Raquel. Então, é só você entrar lá. Tá? Então, terminou essa live, você já entra lá e já segue o perfil da Raquel. Inclusive, porque a Raquel tem uma novidade muito legal, que é o programa de detox que eu tive a honra de participar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Raquel, do programa de detox, como é que funciona. Tá, então vamos lá, gente. É o seguinte: são 15 dias de acompanhamento. Isso lá no grupo do WhatsApp. As inscrições se encerram hoje. Se encerram hoje, E essa né? culpa é minha, tá, pessoal? Que eu tô devendo essa live com a Raquel desde semana passada, mas foi uma correria final de semana, e aí, então se está agora 45 segundos do tempo, a culpa é minha. Se tiver que ficar com raiva, só fiquei sabendo agora, ainda dá tempo. Mas se você quiser culpar alguém, a culpa é minha. Eu posso até deixar amanhã de manhã. Então é assim, gente. São 15 dias de acompanhamento comigo lá no grupo do WhatsApp. Então vocês vão botar o nomezinho de vocês, o pagamento vai fazendo um link lá do Instagram, e aí você manda o comprovante para mim que eu te coloco lá no grupo. Então, todos os dias você vai ter um desafio. Cada desafio é para você melhorar o estilo de vida. Nada é colocado ali à toa. Nenhum alimento, nenhum ingrediente, nada é à toa. Tudo tem um porquê. E aí, esse acompanhamento, eu abro, o WhatsApp fica aberto o dia todo. Então, as pessoas ficam tirando dúvidas. É como se estivesse comigo durante esses 15 dias. E Inclusive, aí, tem uma. você Ó, vai eu vou te atrapalhar aqui, Raquel. Inclusive, quando terminar a live, tem umas 5 perguntas só no meu grupo, que eu fico, o pessoal tá mandando mensagem aqui. tá mandando, né? Tá Tá mandando. certo. Então, é o seguinte, é, aí eu vou mandar um cardápio, que vocês vão seguir esse cardápio durante 15 dias. Tem as substituições, não tem alimento inflamatório nenhum, é para desinflamar o seu corpo, aumentar o sistema imunológico,
melhorar o metabolismo, melhorar as doenças autoimunes, né? Remissão, fazer. Claro que em 15 dias mas você vai aprender como fazer, né? O que que você come, o que que você pode misturar, quais são as frutas que você pode misturar, quais as frutas que você não pode, como que se quebra um jejum intermitente, quanto que você deve comer, quantas vezes por dia, qual a quantidade, isso tudo eu vou explicando lá. E eu vou O te que que é dizer, autofagia? e tem uma coisa, Raquel, que eu prezo muito, né? Porque às vezes você participa de algumas coisas na internet, e a internet tem muita coisa ruim, a gente tem que ser sincero, porque tem muita coisa ruim na internet. E só Muita hoje foi meu informação. primeiro dia no grupo do Detox da Raquel. Só hoje a Raquel mandou umas 5 mensagens, e é a Raquel mesmo que manda. Então eu acho isso tão legal, você realmente, porque você não está ali só, ó, vai começar, dá uma olhada, saiu. Não, ela está ali, Vai lá acompanha, até as realmente. dificuldades. Então, eu acho isso muito legal, porque às vezes a gente tem a impressão, né? Ah, eu vou me matricular num negócio, e eu escuto isso até hoje. Eu vou me matricular num negócio, mas eu não vou conseguir falar com o Marcelo Horta. Marcelo Horta é muito importante, não sei quem é, nem minha mãe me acha muito importante, mas tem um povo que acha. Marcelo não vai ter tempo de me responder. E aí sabe o que eu faço, Raquel? Quando é assim, eu gravo, a minha cara, ô José, aqui, ó, sou eu mesmo, tá vendo? Ah, a sua pergunta é essa. Aí eu acho que o cara deve. Ou ele joga o celular longe de raiva, porque ele estava errado, ou ele tem um treco ali na hora ali que. Opa, o cara. Mas é assim, ó, a Kelly, que é minha aluna querida, que está aqui, Ah, quem se que entrou, inscreveu? se inscreveu, já está participando. E quem está perguntando Já, como uma entra, gracinha. é só entrar no perfil da Raquel, na bio dela lá. Você entra no perfil da Raquel. Quando você for clicar em seguir, você lê lá em cima. Raquel tem lá um linkzinho para você fazer a sua inscrição para o programa de detox. E aí ela já explicou, você vai cair na página lá. E aí começa mesmo a partir do dia. As pessoas começam a se preparar agora Então, com lista de vai compra. Hoje começar teve lista de compra, né? lista de compras, as orientações, o cardápio e as receitas. E na segunda-feira nós começamos todo mundo junto, no dia 5. Só que eu fiz hoje um encontro no Zoom, mas está gravado, tá? E para as pessoas terem tempo de comprar, porque eu passo alguns suplementos, mas se a pessoa não tiver condições, tem outra forma também de fazer. Então dá para todo mundo fazer. Quem não pode fazer o detox? Quem está amamentando, quem é gestante e crianças abaixo de 15 anos. Não Então pode. não posso. Esse último aí eu me enquadro. Raquel, mas me diz uma coisa, para que o detox? Qual é o objetivo do detox? Deve ter gente aqui que deve ter essa dúvida, né? Qual é o objetivo do detox? É perda de Então, peso? não. O detox não é para isso. É para ajudar teu fígado a trabalhar melhor, ajudar a eliminar as inflamações, melhorar teu metabolismo, aumentar o sistema imunológico, porque a gente vive num ambiente muito tóxico. É o ar que está contaminado, é a água, é shampoo que a gente usa, tem metal tóxico, é maquiagem, é creme de barba, é shampoo, é condicionador, é sabonete, é esmalte, é tinta de cabelo. Gente, é tanta coisa que a gente entra em contato. Então, a gente deveria fazer um detox de vez em quando. Eu faço de 2 em 2 meses, né? Claro que acaba eliminando peso, e eu brigo com as meninas, fico no pé delas, porque elas perdem, eu falo, desacelera, a gente não pode perder tanto assim, 8 quilos em 15 dias, às vezes perde mais, e eu vou lá no particular, brigo também, tá? Chama atenção, não pode, senão vai perder massa magra, eu fico tomando conta. E aí, por quê? Porque você acaba fazendo o que é certo, você acaba escolhendo os alimentos certos e você acaba comendo menos, porque você vai nutrir a tua célula. Então, uma reeducação alimentar, uma reeducação de vida, não é só alimentar, não, de tudo. Aí você diminui a vontade de comer doce, diminui a quantidade também de alimentos, você vai saber o que você vai comer, e você aprende muita coisa. Já pensou 15 dias a gente ali falando? É É. muito legal. Eu gosto, eu sou Olha apaixonada só, pelo que eu faço. a Cris falou alguma coisa sobre questão de pagamento. Cris, entra em contato com a Raquel e conversa com ela, porque assim, eu conhecendo a Raquel é isso que vocês estão vendo, é uma pessoa super humana. Então, conversa com ela e vê o que vocês acordam aí. Alguém perguntou Isso. aqui, ó, Não deixa de detox. fazer, homem.
Detox do WhatsApp serve para quem tem Crohn, doença de Crohn? Muito. Ajuda muito, gente. Eu uso só alimentos anti-inflamatórios. Ajuda demais. E as dificuldades que você. Gente, a detox não é consulta individual, mas existem casos assim. Eu comi tal coisa, me senti isso, o que que eu faço? Eu posso comer isso mesmo, ou posso substituir por outra coisa? Eu vou lá e eu ajudo. Por isso que não pode nem entrar muita gente, porque eu tenho que dar conta de responder todo mundo e ajudar todo mundo, porque é muita responsabilidade, né, Marcelo? A pessoa investe e aí entra e sai na mesma. Então, aí Olha o ela que a Márcia não escreveu pode. para você. Ó. Márcia Almeida Silva. Ela botou assim, ela é assim mesmo. Acompanha de pertinho cada aluno. Gostei tanto que me tornei paciente. É que rolou a tela. E já levei meus pais e meu filho. Todos já estão sendo cuidados por nessa Nutri maravilhosa. Olha que A legal. irmã dela também está comigo. Olha, que bacana. Gracinha. E vou te falar uma coisa, hein, Marcelo? É. Muitos, assim, quando eu faço live com você, muita gente entra no meu Instagram, sabe? Que Umas bom. 100 pessoas, Coisa mais ou boa tem que menos. É. seguir mesmo. E assim, e muitos pacientes meus vieram de você. Que bom. Muitos Que falam, bom. ah, eu te conheci por causa da live do Marcelo. Ai, que lindo. Que bom. Ó, pessoal, Ai, ó, eu gracinha. sou suspeito para falar. Eu acho que essa aqui é a quinta, sexta, 10ª live. E eu sempre vou fazer live com a Raquel, porque eu acho tão rico. Porque ela poderia vir aqui e falar, olha, entra lá e participa de uma semana doida comigo e perde 10 quilos. E, cara, a Raquel está numa Não outra pode. vibe tão É. de conhecimento, de consciência, que eu acho tão bacana isso. O mundo carece de mais pessoas como a Raquel. Que bom seria se a gente tivesse mais pessoas assim, que hoje em dia estão em extinção. Pessoas realmente preocupadas em você entender, ter consciência sobre as coisas, as suas atitudes. Raquel, ó, eu já estou lá no grupo, inclusive, eu tô olhando no celular aqui, eu tô com o Eu WhatsApp já vou aberto no entrar para computador aqui, aí tô vendo o mandar povo lá falando mandar lá. reunião. Uhum. Tá bom então, Marcelo. Eu que agradeço. Gente, qualquer dúvida que vocês tenham, pode mandar mensagem para mim no direct. Eu respondo todo mundo. Eu nunca deixo de responder. Às vezes demora mais um pouquinho, né? Porque a gente tem muita gente. Mas eu respondo todo mundo, tá? E nós estamos juntos aí, Marcelo. Estamos juntos também com os nossos queridos seguidores. A gente gosta muito de vocês. A gente está aqui por causa de vocês, né? Pode contar com a gente sempre. Ó, E tem minha querida Marcelo, também. Os você. alunos estão aqui bombando, aqui dizendo que eu vou invadir seu Instagram hoje. Ó, eu quero fazer Ah, um negócio. ah, Eu quero ser o seu case de sucesso. Porque eu estou vendo aqui, tem uma moça aqui que disse que emagreceu de 90 para 60 e pouco. Se ela conseguiu, eu estou lá no finalzinho já estou chegando na minha meta. Eu vou tirar uma foto no espelho amanhã, vou mandar, vou pesar na isso. balança. Isso, gente. Eu sempre peço no domingo, antes da gente começar mesmo, eu peço para fazer circunferência da cintura, circunferência do quadril, ensinam como faz, e ver o peso, porque às vezes você ganha massa magra, perde gordura e acha que não perdeu nada. Então, as medidas, né, antropométricas são importantes, mas como eu não posso ir aí verificar a quantidade de gordura, a gente passa a fitinha. E aí, no domingo, antes de começar, todo mundo vai se pesar, ver as medidas, vão anotar, e depois, no último 15, 7 dias depois no último dia de novo. O objetivo não é eliminar, o objetivo é melhorar a saúde, mas a pessoa acaba eliminando, não tem como. Raquel, muito Obrigada, obrigado, querida. beijo, boa Uma boa noite. noite. Fique com Deus. Galera, ó, Eu terminou a também. live. Eu vou compartilhar a live junto com a Raquel. Vou te mandar aí, Raquel, para você aceitar Tá, aí o convite para compartilhar a live comigo. E vai ficar no meu perfil, aí você já vai ver o perfil. Se você está com dúvida, você já vai ver no post salvo dessa live, você já vai ver o link lá para o perfil da Raquel. Raquel, uma boa beijo, noite, obrigada. beijo da Mel e Deus te fiquem com abençoe. Deus. Obrigada, beijo em todos aí também. Valeu, Tchau. tchau, tchau.